telefona, né? Pedia os planejamentos, conversávamos sobre os planejamentos. Putz, era tão rico. E aí ele veio com essa história, com essa coisa de fazer um festival de natação, para que os alunos, os nossos alunos, né, as nossas crianças do curso comunitário pudessem nadar, pudessem mostrar para a família, né, o que estavam fazendo, o que estavam aprendendo. O objetivo principal do Festival de Natação era oferecer, né, para as crianças, né, para as crianças do curso, a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que eles vinham trabalhando, né, nas aulas do curso. Isso desde para os pais, né, para os pais poderem verem as crianças nadando, né, num contexto mais de competição, né, num contexto um pouco mais sério, não só aquela coisa de aula e tudo mais, mas uma demonstração para os pais poderem verem o trabalho, poderem verem a evolução dos filhos, e também é oportunidade para as crianças nadarem em um contexto diferente, né, para que eles pudessem nadar com outras pessoas, né, de outros lugares e tudo mais. O projeto não é para a gente tentar descobrir um atleta de natação, aí era para fazer as crianças aprenderem a gostar de nadar. Então, sempre quando eu falo esse negócio de gostar, eu guardei isso muito. Então, a gente tinha um cuidado com a experiência, né, das crianças ali naquele momento, de elas estarem ali se divertindo naquela história toda, entendendo que era uma competiçãozinha, mas onde todos ganhavam, né? Enfim, mas a criança também tem a percepção de que um chegava antes que ela e tudo mais. Então, a gente tinha um cuidado muito grande de falar para as crianças da importância da participação, de ela melhorar em relação a ela mesma, de não se importar com os outros e tudo mais. A ideia é realmente uma celebração da modalidade, né? Fazer com que as crianças elas estivessem ali num ambiente festivo, né? Num ambiente em que elas se sentissem bem, se sentissem acolhidas. Não era assim incentivada essa questão da competição, entendeu? Quem vai chegar primeiro, quem vai chegar segundo. Isso não importa. O que importa é você ir lá e demonstrar, as crianças irem lá e demonstrarem o que elas sabiam fazer, né? O que elas aprenderam. Não era estimular uma competição entre eles, mas não tem quem não entre para querer ser o primeiro, querer ganhar, e a hora que saiu de lá com ai meu Deus, ganhei, uhul, era muito legal, era muito feliz. E isso eles ficavam falando no dia, depois quando voltava para as aulas também comentava, também falava. Então, assim, não era para gerar uma competição, mas lógico que eles estando lá, eles querem ganhar, eles não querem cair na água só para atravessar a piscina. Era uma competição amistosa, assim, no geral, principalmente nas balizas individuais, porque, principalmente na USP mesmo, a gente fazia o nosso tempo contra a gente mesmo, então a medalha dependia do nosso próprio tempo, então não era uma competição tão acirrada assim, mas na hora dos revezamentos, que eram com outros clubes, aí tinha essa coisa mais da competição. Mas acho que faz parte também, né? Era bem legal. Eu gostava muito de estar ali com os colegas, assim. Quando eu era menor, era com a Regina, então, e depois foi com Bona, então muitas vezes, por exemplo, quando eu já estava com Bona, eu reencontrava com os professores, com a Regina, com a Kika, nos festivais. Então era muito isso de reencontrar todo mundo da natação e de competir também, né? Eu sempre fui muito competitivo, assim, principalmente com os meus amigos, a gente sempre queria fazer 25 metros depois da aula, e só para, né? Acho que esse senso de competição com limites, lógico, é muito bom, assim, para quem faz natação. Né, porque eu gostava muito de participar. Inclusive, eu tenho algumas medalhas aqui que tá comigo. A maioria não tá aqui comigo, mas eu tô com duas aqui, inclusive. E aí eu participo e eu amava, gostava muito, assim, a animação, assim, de poder participar, de poder estar lá, era muito divertido. Para mim, a melhor parte era quando chegava a minha hora de nadar. Aí eu saía, pegava a medalha e ia lá na arquibancada, mostrava para minha mãe, para minha família, tirava foto. Quando eu fui crescendo, eu fui começando a perceber que, na verdade, não era uma competição diretamente com quem estava do seu lado. Era com o seu próprio tempo, e quem estava com você tinha o tempo parecido. Então, isso acabou tirando um pouquinho da minha cabeça o medo da diferença de altura, porque na verdade é um festival que você está competindo contra você mesma.
Então isso começou a entrar na minha cabeça conforme eu fui crescendo, e aí eu fiquei um pouquinho mais tranquila com isso. As crianças, elas sempre ficam, né, ansiosas numa situação como essa. Não só as crianças, né, os participantes de uma competição em geral, os atletas, os competidores, eles ficam, né, com aquele friozinho na barriga. E eu acho que é um friozinho na barriga bom, uma coisa boa, assim, né, uma experiência, principalmente as crianças, que elas devem ser expostas a isso, sabe? Mas se abordado de uma maneira correta, uma maneira adequada, aí a experiência se torna benéfica, entendeu? Se torna uma coisa positiva. Nas preparações para o festival, a maioria gostava, sabe? Ficava animada para o festival. No dia, aí já era um pouquinho diferente, né? Muitos ficavam com aquela tensão, sabe? Aquele nervosismo. Ah, o nervosismo sempre tem, né? Eu tinha o costume de competir desde criança, porque eu sempre nadei. Aí eu competia numa academia de bairro, assim, era só entre a gente, então era mais tranquilo. Aí quando eu fui pra USP era uma coisa maior, mas como eu já estava mais velha também, eu já tinha um pouco mais de maturidade, então sempre tem o nervosismo. Mas eu ficava, na hora de pular na piscina, eu já estava mais tranquila e dava tudo certo. Antes do festival, normalmente o que a gente via era um pouco mais de nervosismo, um pouco mais de dúvida do porquê que eu preciso fazer isto ou aquilo, né? Mas depois do festival, na semana seguinte, na aula seguinte, era outra coisa. Primeiro que eles iam com a medalha no peito. Primeiro que eles iam com a medalha, né? Estavam lá no hall da piscina de touca, de maiô, de sunguinha e tal, com a medalha. As crianças era empolgação, né? Depois do evento, queria comentar, queria falar tudo que aconteceu, do nervosismo que era antes de cair na água, e depois como eles ficavam felizes de ter conseguido. É lógico que a gente tinha como finalidade ensinar a nadar, mas acima de tudo que a criança ficasse apaixonada por estar na água. E que ela, de preferência, quisesse praticar natação a vida toda, assim, né? Então, não existia, assim, acho que essa urgência, né, nesse desenvolvimento técnico. Então, eu gostava bastante dos níveis iniciais, então a gente trabalhava muito a ludicidade, então musiquinha e historinhas, e a gente criava personagens, então... E aí as crianças se divertiam, e os pais comentavam que elas chegavam em casa e contavam as histórias que a gente estava inventando na piscina. Então, aquilo para elas virava um momento de diversão, né? E isso é uma coisa que até hoje eu acredito, que quem trabalha com criança em qualquer iniciação esportiva, eu acho que o grande X da coisa não é se vai ser atleta, se vai ter o gesto técnico perfeito, mas é que curta, e que faça essa atividade ou alguma atividade física por toda a vida, assim. Eu acho que o principal em tudo é estar se divertindo, fazer por diversão, né? Isso que tirava, eu acho, um pouco essa ansiedade, esse negócio de, ai, será que eu vou ser o primeiro? Ai, será que não? A partir do momento que a criança faz o primeiro, segundo exercício, né, e percebe que dá conta, que lembra, que já fez, não é uma coisa nova, aí ela vai, em geral vai, né? Aí a autoconfiança aí aparece e a coisa flui. Então, na verdade, é se aproximar mesmo, é estar perto da criança e lembrar que ela sabe. Às vezes a criança, ai, eu tô preocupado, professor, que posição que eu vou chegar, eu não sei, eu vou perder. Perder o quê? Você só vai ganhar, entendeu? Não tem como você perder. Você só pode ganhar aqui. Ganhar experiência, ganhar a possibilidade de demonstrar o que você aprendeu, seus pais, sua família verem, né, o seu progresso, verem a sua evolução. Então, tipo, eu tava muito ansiosa e nervosa ao mesmo tempo para conseguir dar o melhor. Era a minha primeira vez, eu nunca tinha participado de uma competição tão grande que era essa, né? Que eram várias escolas assim. E aí eu lembro que quando chamava o nosso nome, a gente ia lá sentar nos banquinhos perto dos blocos. Eu já ficava meio que, ai meu Deus, tá chegando a minha vez, vamos lá. Aí a animação acabava meio que aumentando assim, né? Mas aí quando eu pulava, nadava, chegava lá, batia a mão assim na parede e falava, ai, acabou. Vamos ver agora como que foi. Aí era muito divertido, assim. Eles sempre ficavam muito pertinho da gente ali, principalmente a Regina, assim, quando eu era um pouquinho menor, né?
sempre ficavam ali pertinho da gente, falando com a gente, fazendo a gente aquecer, né, quando tinha o aquecimento antes do festival. E depois também com o professor Bona e os monitores, sempre ficavam ali junto. Sempre essa motivação, sempre um reforço positivo. Isso era uma coisa que o Bona falava muito, inclusive como estratégia pedagógica, sabe? Para a gente trabalhar com os alunos. Sempre o reforço positivo, sempre falar o que tá bom. E o Bona também, o Bona acho que é uma pessoa muito, que, como posso dizer, um exemplo para mim. Porque eu conheço ele há muito tempo, ele me viu crescer, né? Porque desde que eu entrei na USP, eu vejo ele todos os dias quando eu vou ter aula. Então, tipo, para mim ele é um exemplo, assim, e eu acho que ele é o que mais me apoiou, porque ele me viu evoluir, assim. Ele estava formando 2 camadas ali, né? As crianças, com certeza, sobre aprender a nadar, mas os monitores, que eram os estudantes da EFE também. Então, para mim, junta muito, confunde muito positivamente as coisas que aprendemos semanalmente com ele no curso e o que a gente acabou, né, juntando e mostrando no Festival de Natação. Ele passa uma segurança que, a partir do momento que os monitores ficavam tranquilos no que ia fazer, passava isso para os alunos também, né? Foi a minha primeira experiência de trabalho, né? Assim, de você estar trabalhando, de você ter uma postura profissional. E assim, nossa, o Bona, ele fazia isso de uma forma tão natural, sabe? E era tão gostoso que ao mesmo tempo você estava trabalhando, você estava servindo, né, a comunidade, mas você estava aprendendo. E ele sempre falava muito sobre isso, né? Aqui vocês também, de ter essa postura educativa. Se você está ali para realmente seguir a liderança dele, você tem muito a aprender e em todos os sentidos, não só na organização dos festivais, mas no dia a dia com alunos, como resolver os problemas que aparecem no dia a dia. E isso, para mim, foi aprendizado para a vida. Foi muito legal para o lado do profissional também, porque você aprender um pouquinho de organização do evento, da complexidade que é organizar um evento, né? Às vezes a gente acha que convida as crianças e bota na piscina e nada. Não tem, é a chegada dos pais, é o convite, é a medalhinha, é o controle, é a prova, é o posicionamento das pessoas, é um montão de coisas ali, né? E a gente foi descobrindo isso. Óbvio que ele sabia o que ele estava fazendo, mas ele foi deixando a gente ter a percepção ali naquele momento de que a gente estava fazendo tudo, né? E, na verdade, ele estava direcionando a gente, mas de um jeito muito inteligente, assim, porque a gente aprendeu muito com aquilo ali. Que é a importância da monitoria, de você ter um professor que entende muito, né, do que está falando e que está lá para ajudar. Então, que está para te, assim, para te orientar mesmo. E eles, na verdade, ele e a Regina, eles me ensinaram como montar uma aula. Assim, eu não sabia nada. Então, desde escrever mesmo, como é que você escreve no papel, como é que você coloca os objetivos, como é que você coloca as estratégias. E eu tenho isso muito bem definido hoje. Eu não preciso mais escrever, porque eu já tenho uma certa, né, experiência, mas eu sempre penso nesse caminho. Então, foi ali que eu comecei a aprender a montar a aula, né? A considerar as partes de uma aula para poder fazer uma montagem mais efetiva, uma elaboração mais efetiva, considerando o nível, considerando as dificuldades e facilidades de cada um. Levo isso até hoje. Então, comecei a aprender lá, na época da monitoria, e fui aperfeiçoando esses conhecimentos, mas comecei lá, realmente foram as primeiras vezes que eu comecei a elaborar a aula, né? Tudo que eu sei sobre ensino de natação, eu aprendi com o Bona, né? Assim, foi uma experiência que marcou. Até hoje eu trabalho com natação, e muito do que eu uso nas minhas aulas, eu sempre lembro das frases e das reuniões com ele. Então, para mim, foi uma grande alegria. Quando em 96 eu estava no ano para me formar, eu assumi uma equipe de natação pequena em São Paulo, e aí teve esse convite para participar do festival, então eu pude voltar aí como profissional já formada, e sempre que eu encontrei o Bona, com muito carinho, né? Pela recordação e pela gratidão. Desde 97 até hoje, eu trabalho com natação. E tudo começou no curso comunitário, porque se foi algo que eu fui fazer para a vida, sendo que antes eu não tinha tido contato nenhum com natação, né? Eu acho que toda a experiência que eu tenho hoje cresceu dali.
A monitoria do Bona foi minha primeira experiência sendo professora e na piscina. E até hoje eu trabalho com piscina ainda, trabalho com crianças e foi essa a primeira experiência. Hoje em dia, estou trabalhando na área da licenciatura, né? Estou trabalhando, sou professor de educação infantil no Visconde de Porto Seguro, extremamente feliz, extremamente realizado, e eu, com todas as forças, eu coloco que foi graças ao curso comunitário de natação DEFE, graças ao professor Bona, as experiências no festival que eu coloco, que eu cheguei aonde eu estou hoje, né? O curso comunitário, o festival, me presenciar muitas etapas do trabalho que eu desenvolvo hoje, né? Principalmente essa parte da docência e também dos eventos, né? De participar de um evento, o que esperar de um evento, como que é o clima, o que esperar da organização de um evento. O festival de natação incrementa não só para os monitores, mas principalmente para os alunos. Eu acho que é super importante, leva muita experiência para os alunos que estão ali, eles se desenvolvem de uma forma diferente na piscina depois de um festival, porque cria expectativas que não tinha antes, né? Você ganhar, participar e ganhar uma medalha, eu acho que, nossa, aquilo cria uma expectativa de querer participar melhor das aulas para num próximo festival ir melhor. Eu acho que sempre que tem algo além da aula, assim, né? Tem algo para, por exemplo, vai ter o festival, então vamos treinar. É sempre aquela coisa que incentiva muito mais você a treinar e a querer ir para a aula, sabe? Muitas vezes estava muito frio aí enfim, no inverno, né? E a gente queria ir para aula mesmo assim para treinar. Então, eu acho que sim, incentiva muito e te prepara também para, se você for continuar na natação, te prepara para outras competições, né? Me ajudou muito na minha confiança, né? Porque às vezes eu tava lá e pensava, pô, acho que eu não vou conseguir atingir meu tempo. Ou no começo, né, eu sempre queria chegar em primeiro, assim, daí eu falava, pô, acho que eu não vou conseguir chegar em primeiro. Mas ajudou muito porque a maioria das vezes eu conseguia atingir meu tempo e a maioria das vezes eu chegava em primeiro ou em segundo, assim. Então, me deu muita confiança, né? Ajudou a trabalhar minha ansiedade bastante, porque desde pequena eu sou bem ansiosa. E aí eu fui percebendo que ao longo dos anos no festival eu fui me tranquilizando cada vez mais, porque eu ficava muito nervosa. Quando chegava perto da minha vez, meu coração começava a acelerar, mas aí, com o passar dos anos, eu fui conseguindo ficar mais tranquila. Gosto bastante, tudo que o festival, as competições me agregaram, foi muito boas. Tipo, muito além de medalhas, vai desafiar você a sempre dar seu melhor, vai fazer você ter amigos, vai fazer você melhorar como indivíduo, não só como atleta. Era um clima muito tranquilo, sabe? Entre nós, os monitores, a relação com as crianças era muito agradável. Então isso eu sinto muita falta, sabe? Das brincadeiras entre nós, entre os monitores, as brincadeiras também com que a gente envolvia as crianças, era muito bacana, sabe? A interação com os outros monitores, né, com os colegas, era muito legal. Isso para mim me marcou tanto que, assim, eu tenho amizades, né, da monitoria do Bona que a gente é amigo até hoje, assim. Era o meu momento de tranquilidade, de escape muitas vezes, porque eu gostava muito do ambiente e gostava muito dos professores, gostava da metodologia e eu fui me apaixonando cada vez mais pela água, por todos os esportes aquáticos. E aí era um momento só meu que eu amava muito. Eu também, né? Porque fez parte da nossa vida por muitos anos. E era legal porque a gente fazia aula de noite, então, depois de ter um dia assim muito puxado, escola, um monte de coisa, a gente ia pra lá e ficava nadando, sabe? Era puxado também, mas era bom, sabe? A gente descansava até, ficava com os amigos assim, então era bom porque finalizava bem o dia, sabe? Então, significou muito pra gente.
Significou uma parte da minha vida, né? Era bem a fase ali da adolescência, então sempre que eu lembro da USP, eu estudei na escola de aplicação, então sempre que eu relembro, eu passo aí em frente porque eu moro aí do lado, eu sempre tenho sentimentos muito bons, com muito carinho que eu lembro da EFE, de tudo que eu passei aí. Poder entrar na piscina, um dia cansativo, eu entro e falo, bom, agora eu vou deixar os problemas de lado, eu vou nadar, eu vou deixar eles aqui também, tipo, liberar assim, minhas emoções. Então, acho que eu não parar de nadar, eu nunca pensei nisso, porque eu acho que eu não sei como seria sem a natação, que eu amo. Dos meus amigos que eu conheço, assim, muitos entraram nadando na EFE e até hoje continuam nadando de algum jeito, seja na faculdade deles, seja sozinho. Então, eu acho que isso é o mais importante, né? O esporte é muito importante na vida, assim, das crianças, dos adolescentes, dos jovens que estão se desenvolvendo. E a natação foi, assim, algo que acho que mudou muito a minha vida. Até hoje é uma das grandes paixões que eu tenho. Se você olhar bem, o tempo que durou só reforça a importância da criação. O quão bem ele fez para tanta gente, para tanta criança, durante tanto e tanto tempo. E mais, né? E o modelo e a prática que trouxe para profissionais atuantes. Quando você sai da sala de aula e se inscreve numa monitoria, participa de uma monitoria, representa como se você estivesse rompendo ali, né, essa barreira do teórico e indo para a aplicação prática em si, entende? Então, assim, eu classifico como uma experiência imprescindível. Foram aprendizados muito ricos, muito positivos, que eu levo até hoje, porque foi ali que eu comecei. Foi ali que eu comecei a ter as primeiras experiências dando aula, elaborando aula, tendo um papel de liderança, também participando dos bastidores de uma organização de evento, que são coisas que eu faço até hoje. Então, ali eu comecei, então eu considero que ali foram as primeiras experiências e que foram experiências positivas. Talvez se não tivessem sido, eu não teria prosseguido. Representou uma síntese do que é a educação física, né? Nos termos do ensino, do conteúdo, de onde a gente deve focar no mercado, do que a gente precisa para entender como a gente vai trabalhar e atuar na organização, na entrega de produtos e serviços, enfim, é uma síntese de um bom curso de educação física, é você participar de uma monitoria como aquela, você vai usar seu conhecimento técnico, você vai aprender a fazer gestão, você vai aprender a lidar com o cliente, você vai aprender a lidar com um ambiente saudável de trabalho, tudo isso muda na carreira. Então, eu acho que é coroar uma boa faculdade que a gente teve, com a aplicação daquele conteúdo, de tudo que a gente viu ali, nas mais diversas formas, para a gente poder entrar no mercado de trabalho melhor, mais profissional, mais preparado.